pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar mais uma aula de matemática com vocês, ok? Vamos iniciar a aula relembrando o que a gente viu anteriormente? Nós estudamos o que na aula anterior, vocês lembram? Nós fizemos resolução de problemas envolvendo gráficos, lembram? Nós estudamos um gráfico de pictogramas. Lembra aquele gráfico que tratava sobre a estação do ano preferida pelos alunos? Nós respondemos várias perguntinhas, né? Resolvemos várias questões. Estudamos também, resolvemos uma questão que falava sobre o peso de uma pessoa do nascimento até a maturidade. Então esse gráfico, ele é um gráfico de linhas. Nós não tivemos muitas dificuldades em responder as questões, não é mesmo? E vimos também um infográfico. Lembram desse infográfico que falava sobre a coleta dos resíduos no Brasil? Nós também fizemos um cálculo e também conseguimos retirar algumas informações diretas quando fizemos a resolução da atividade. E temos que corrigir a tarefa de casa, não é mesmo? Antes de começar o assunto do dia, vocês tinham uma tarefa de casa para resolver. Lembram? Fizeram a resolução? Então vamos à correção. A tarefa era: o quadro abaixo e o gráfico se referem-se à produção de uma fábrica de roupas em um mês. Então nós temos lá um quadro que mostra quais são os tipos de roupas fabricados e também temos o número de peças relativas a cada tipo de roupa, certo? E daí ao lado nós temos um gráfico de barras, né? Ou um gráfico de colunas, aonde as informações da tabela devem estar corretamente posicionadas nesse gráfico de colunas. Então vamos à primeira questão. Vocês tinham que responder qual é o número de saias produzidas pela fábrica. E tinham também que observar no gráfico se tinha algum erro. Conseguiram? Então vamos à correção, ok? Então, letra A. Qual é o número de saias produzidas pela fábrica? Essa informação faltava lá no quadro, na tabela, certo? Mas essa informação a gente pode observar no gráfico e transportar para a tabela. Então, a gente olha, localiza lá no eixo horizontal a coluna das saias. Vamos até a altura máxima ali da coluna e vamos fazer relação ali com o eixo vertical, né? Então o eixo vertical, ele vai mostrar ali certinho, em linha reta ali nós temos o 400. Isso quer dizer o quê? Que foram produzidas 400 saias no mês de maio. Então resposta correta, 400 saias. E aí, conseguiram responder? Não foi difícil, né, gente? É só localizar a informação no gráfico e transportar para a tabela, ok? Vamos para a letra B. Então, no gráfico, há um erro. Então, olha só, pessoal, nós temos que identificar todas as informações. Então, vamos começar pela primeira informação que a gente tem ali no quadro, que é o total de peças das camisas. Foram produzidas 200 peças de camisas. Então, a gente localiza lá a camisa e vamos ver até que altura vai a coluna das camisas. Então, a gente pode perceber que tanto na tabela, tanto no quadro quanto no gráfico, esse número é o mesmo, que corresponde a 200 peças. Saia, essa informação não estava na tabela, mas a gente conseguiu responder, né? A gente conseguiu localizar essa informação no gráfico, então o número de saias é 400. Então, tranquilo, o erro não está aí. Aí vamos observar casaco. Então, casaco foram produzidas 250 peças. Agora vamos ver se essa informação também está no nosso gráfico de colunas. Então lá, casaco. Opa! Corresponde a 250? Vamos analisar mais calmamente. Então vamos lá. Casaco, vamos ver a altura dele. Puxa, gente, ele não vai até 250, ele vai até 300, né? Então olha ali a linha mostrando a altura dele. Então o que está equivocado aí no gráfico é o número de peças de casacos. Essa coluna ela está
um pouco mais alta do que deveria, não é mesmo? Então, olha só, a altura ali no eixo vertical, a altura deveria ir até 250. Então, aquela coluna está incorreta. Ó, a coluna deveria ser essa aí, representada em amarelo, certo? Vocês conseguiram achar esse erro? Não tem mais nenhum não, gente. O único erro era esse mesmo, ok? Mas que bom que vocês conseguiram localizar essa informação errônea ali no gráfico, certo? Então, vamos para frente? Vamos estudar o que tem para hoje? Então, olha só. Nós vamos deixar um pouquinho os gráficos de lado e vamos ao estudo das tabelas. Então, a gente continua estudando estatística, mas agora vamos ver o estudo das tabelas, ok? Pode ser que eventualmente ainda apareça um gráfico, porque gráfico e tabela eles têm muita relação, né? Muitas vezes a gente pega as informações de tabelas transportamos para os gráficos, mas hoje a gente vai se aprofundar no estudo das tabelas, ok? Pessoal, o que é uma tabela? Então, tabela é uma estrutura que nós utilizamos para organizar as informações, organizar dados, que são informações sobre determinado assunto. Então, a gente pega esses dados, organizamos numa tabela e essas informações elas podem ser tanto do tipo qualitativo ou do tipo quantitativo. Nós já vamos estudar isso daí. Então ali nós temos uma tabela, né, que fala sobre medalhas que alguns países receberam em 1996. Então nós temos ali a coluna dos países, então nós temos 4 países ali representados, né? Estados Unidos, França, Alemanha, Brasil. Logo ao lado nós temos mais uma coluna referente às medalhas de bronze, então ali mostra o número de medalhas recebidas por cada um desses países. Nós também temos as informações referentes às medalhas de prata, também temos em outra coluna ali as informações referentes às medalhas de ouro, e na última coluna nós temos o total de medalhas recebidas por cada um desses países. Nós temos ali a fonte também, né? Nós vamos estudar essas características da tabela individualmente, ok? Então, que tipos de dados nós conseguimos representar em uma tabela? Vamos estudar? Vamos ver? Então, os dados eles podem ser qualitativos. O que quer dizer qualitativos? Então, olha só, as tabelas que possuem dados qualitativos trabalham com informações como cor de cabelo, animal que mais gosta, cor dos olhos, qual é a raça. Então, quando fizer menção a qualquer uma dessas informações que foram citadas aí, nós dizemos que os dados da tabela são qualitativos, se referem a uma qualidade, ok? Mas também nós temos tabelas que representam dados quantitativos. Então, como são esses dados quantitativos? Como podem ser? Então, são as tabelas que possuem dados quantitativos informam, pode ser idade, pode informar o número de alunos da sala de aula, as notas do boletim. Então, quantitativo lembra a gente números, certo? Então, quando estiver falando de nota, de número de alunos, de idade, de dados que representam números, a gente diz que a tabela é do tipo quantitativa, ok? Vamos agora aos elementos de uma tabela? Então, olha só, assim como no gráfico, lembram que o gráfico tem que ter título, tem que ter o eixo horizontal, vertical, fonte? A tabela também tem alguns elementos que são próprios dela. Vamos ver? Então aqui nós temos uma estrutura, certo? E eu vou mostrar para vocês o que é cada uma dessas estruturas. Então uma tabela, ela tem linhas, certo? Então, olha só. Tem a linha de cima também, mas ali é uma linha onde é uma linha especial. Nós também temos as colunas. Então, olha só, gente, não quer dizer que toda tabela tem que ter 4 linhas e que toda tabela tem que ter 3 colunas. Pode ter menos de 4 linhas, mais de 4 linhas, pode ter 3 colunas, 2 ou mais. Vai ter a quantidade que a gente precisar, o que for necessário para a representação dos nossos dados, tá? Nós também temos que sempre inserir a fonte,
Da onde que vieram esses dados representados na tabela? Então tem que ter uma fonte confiável, certo? Lembra que eu falei da primeira linha, que a gente deixou reservado para falar agora? Essa primeira linha tem que ter, é a posição, é o lugar onde a gente coloca o título da tabela. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê uma tabela é olhar para o título para saber sobre o que se trata essa tabela, certo? Nós temos também, na primeira linha das colunas, nós temos que escrever o cabeçalho. Sobre o que a gente está falando nessa coluna? Estamos falando da idade, do número de peças. Então ali no cabeçalho a gente tem que definir, a gente tem que representar e falar sobre o que se referem as colunas. Então nesse caso aqui nós teríamos, como nós temos 3 colunas, nós teríamos que preencher os 3 cabeçalhos, certo? Os outros espaços que sobram nós chamamos de célula, né? Ali onde a gente vai colocar as informações, os dados, né? Que podem ser números ou também podem ser do tipo qualitativo, como a gente viu anteriormente. Então lá, certo? Então esses são os elementos de uma tabela, tá? Lembram, em algumas partes, lembram os gráficos, né? Questão das colunas, tem que ter fonte, tem que ter título, mas nós temos coisas diferentes aí, né? Nós temos que ter cabeçalho, nós temos as células. Então, todos esses elementos devem ser preenchidos na hora de fazer uma representação de tabela, certo? Bom, aí nós temos as tabelas simples. Então, aí, tabela simples, até a gente vai fazer algumas atividades envolvendo esse tipo de tabela. Então, essa tabela aí, ela tem título, ela tem os 2 cabeçalhos, tem 5 linhas e ela tem 2 colunas. Vejam que uma das colunas no cabeçalho está numeração. E na segunda coluna nós temos no cabeçalho quantidade. Então ali está falando sobre a numeração de uniforme referente, essa pesquisa foi feita em dezembro de 2019. Então nós temos ali as numerações que vai do PP até o GG e na segunda coluna nós temos ali a quantidade referente a cada uma dessas numerações. Então vejam, se é um gráfico simples, né? Não pode faltar a fonte. Nesse caso, esses dados foram coletados pela diretora da escola. Então tem a ver com uniforme, então provavelmente ela está fazendo o levantamento da quantidade de uniformes por numeração que ela vai precisar encomendar para vender para os alunos, certo? Então vamos agora ver um outro tipo de tabela, que é a tabela de dupla entrada. Então, por que de dupla entrada? Vejam, se a gente comparar com a tabela simples, ela também vai ter título, vão ter as colunas. Então, vejam que na outra falava sobre numeração também de uniforme, então os dados são os mesmos. Então, o que tem de diferente aí? Nós vamos ter aí 2 variáveis lá na quantidade. Então, na outra tela, que vocês viram a tabela simples, a quantidade não falava se era o de uniforme masculino ou feminino. E já nessa tabela, a diretora trouxe as informações separadamente, tanto de uniformes masculinos e femininos. Então, ela é uma tabela de dupla entrada, porque ali na quantidade nós temos 2 variáveis. Nesse caso, nós temos as variáveis masculino e feminino, certo? Então lá a fonte também, né, são os mesmos dados coletados pela diretora, só que separadas as quantidades em masculino e feminino, que às vezes tem diferença, né, na hora de fazer a compra, certo? E agora, vamos fazer a resolução de alguns exercícios, de algumas atividades? Então a gente já fez o estudo dos elementos, de algumas características, então vamos para a parte mais prática agora, que é a resolução de alguns probleminhas, de algumas atividades envolvendo tabelas, certo? Então vamos lá, primeira atividade, primeira questão. A tabela mostra o número de carros vendidos em uma loja no segundo trimestre do ano. A gente já falou sobre trimestre, lembram? O primeiro trimestre seria janeiro, fevereiro e março. E o segundo trimestre são os meses que vêm depois do primeiro, certo? Então nós temos aí no segundo trimestre os meses de abril, maio e junho, certo? Então aqui se refere
essa tabela. Ela fala sobre o número de carros vendidos no segundo trimestre de 2020. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a análise da tabela e depois eu apresento para vocês a primeira questão a ser resolvida, ok? Então, pessoal, conseguiram fazer a leitura? Então, vamos lá. Essa atividade, nós vamos ler as afirmações e analisar cada uma delas. Aí nós vamos classificar essa afirmação em verdadeira ou nós vamos verificar se essa afirmação é falsa. Então, olha só. Primeira afirmação. Foram vendidos 31 carros do tipo X. Então, vamos ver aqui a tabela. Então, para responder essa questão, nós temos que buscar na tabela onde estão as informações relacionadas aos carros do tipo X. Então, olha só, nós temos aí a informação referente aos carros do tipo X e a pergunta a afirmação foram vendidos 31 carros do tipo X. Então, vocês vão ter que fazer alguns cálculos, ou um cálculo, vamos ver, ou tentem fazer um cálculo mental para descobrir se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna, ok? Então, pessoal, conseguiram verificar se essa afirmação é verdadeira ou falsa? Então, vamos lá. Para chegar a fazer uma comparação, nós primeiro temos que fazer o cálculo para ver se realmente a quantidade de carros do tipo X correspondem a 31 no total, certo? Bom, fazendo os cálculos, né, somando os carros do mês de abril com o mês de maio e com o mês de junho, então somando 15 mais 23 mais 12, nós vamos chegar em 50 carros. Está um pouco diferente da afirmação, não é mesmo? Então vamos comparar ali, ó. Ele falou, a afirmação diz que são 31 carros, mas fazendo os cálculos nós verificamos que na verdade são 50 carros. Então, marcamos V ou F? Informação falsa, letra F. Essa informação não está correta, ela é falsa. Certo? Vamos para a próxima afirmação? O melhor mês de vendas foi abril.
Então, localiza essa informação ali na tabela. Só que para localizar, não é só localizar a informação, né, gente? Porque para saber se o mês de abril foi o mês que teve a melhor, onde as vendas foram melhores, nós temos que comparar com maio e com junho. Não é difícil, mas vai dar um pouquinho de trabalho, porque a gente vai ter que fazer algumas somas, não é mesmo? Então vou dar um tempinho para vocês fazerem a resolução e a gente já volta para conversar, ok? Então, pessoal, conseguiram fazer os cálculos, fizeram algumas resoluções, descobriram se essa informação é verdadeira ou falsa? Então, vamos à correção, ok? Então, vamos lá. Então, para saber se o melhor mês de vendas foi abril, nós temos que fazer uma comparação e descobrir como que foram as vendas nos outros meses. Talvez, até pelos valores, a gente talvez pudesse apontar
qual foi o melhor mês aí. Mas para garantir, vamos fazer os cálculos, ok? Então, somando a venda de carros do tipo X e Y do mês de abril, nós vamos chegar em 31 unidades de carro, certo? De carros vendidos. E então, pessoal, vamos verificar agora o mês de maio. Então, somando as unidades de carros vendidas no mês de maio, nós vamos ter 23 mais 18, vamos contabilizar um total de 41. Então, quer dizer, a gente já conseguiria responder se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Mas vamos fazer até o final e depois a gente compara para responder com certeza, ok? Então, vamos fazer ali os cálculos do mês de junho. Então, no mês de junho foram vendidos 12 carros do tipo X e 20 carros do tipo Y, totalizando 32 carros. Então, se a gente comparar esses 3 meses, nós podemos dizer com certeza que o mês de maio foi o mês onde as vendas foram melhores, né, comparados a abril e junho. Isso quer dizer o quê? Que o mês de abril não foi o melhor mês de vendas, não é mesmo? Então, essa informação é falsa também. Vocês concluíram a mesma coisa? Então, ok. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção e a gente já volta com a próxima questão, ok? Então, pessoal, vamos à próxima perguntinha, próxima afirmação. Foram vendidos 41 carros em maio. Essa informação vocês já têm porque nós calculamos na afirmação anterior, lembram? Então, não vamos ser bem rapidinhos, vamos já fazer a correção e vamos resolver juntos porque esse número vocês já têm. Então, olha só, mês de maio, lembram que a gente contabilizou 23 carros do tipo X e 18 carros do tipo Y, chegando a um total de 41 carros. Então, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Vamos fazer a correspondência dos dois números que aparecem dos dois números do cálculo e da afirmação. Comparando os dois, nós vamos perceber que esses números são os mesmos. Isso quer dizer que essa afirmação é verdadeira. E é isso mesmo. Vamos para a última afirmação? Então, vamos analisar. A última afirmação diz o seguinte, que em junho foram vendidos mais carros do tipo Y. Então, olha só, gente, nós vamos ter que comparar aí os carros do tipo Y. Então, nós vamos ter que analisar ali, verificar as informações do mês de abril, de maio e de junho. Vou dar um tempinho curto, porque essa daí é rapidinha. Já voltamos. Então, pessoal, não foi preciso fazer nenhum cálculo, né? É só comparar esses 3 meses e verificar e apontar direto que em junho foram vendidos mais carros do tipo Y. E isso é verdade? Afirmação verdadeira ou falsa? Então, vamos lá. Em abril foram 16, em maio 18, e em junho 20. Então, realmente, junho foi o mês que mais carros do tipo Y foram vendidos. Então, nós concluímos que essa afirmação é verdadeira, ok? Vamos agora para a segunda atividade. Então, olha só. O quadro a seguir mostra as notas dos 20 alunos em uma turma em que uma prova valia de 0 a 10 pontos. Então, nós temos ali um quadro que mostra várias notas. Então, nós temos nota 7, 6, 9, 7 de novo. Então, essas informações elas estão um pouquinho desorganizadas, certo?
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou mostrar para vocês, é pegar essas notas e organizar no quadro ao lado em ordem crescente. O que quer dizer crescente, gente? Do menor para o maior, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz para colocar em ordem crescente é localizar nesse quadro qual é a menor nota que a gente acha, certo? Qual é a menor nota que a gente vai localizar ali? Ela está um pouquinho bagunçada, né? Vocês podem transpor, escrever esse quadro no caderno que vai facilitar bastante. Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem esse quadro de notas, porque vocês já vão entender o porquê que eu estou pedindo para vocês copiarem, porque vai facilitar daqui a pouco numa atividade que nós vamos ter que fazer, ok? Então, um tempinho para vocês copiarem e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram copiar as duas tabelas? Então, o que nós vamos fazer agora? É colocar essas informações do quadro, nós vamos transpor para o segundo, mas em ordem crescente, certo? Então, nós vamos organizar as informações. Então, a nota mais baixa ali é 5. Então, é a nota 5 que a gente vai começar a transpor para essa tabela, para esse quadro. Eu pedi para vocês copiarem os dois, porque agora a gente vai escrever eles ordenadamente, em ordem crescente. Eu vou mostrar para vocês o início, vou fazer o comecinho com vocês e depois vocês continuam, certo? Para a gente não se perder, é bom a gente pegar uma caneta, um lápis e ir riscando as informações que a gente já transportou para o outro quadro, certo? Então lá, a nota mais baixa é 5, então peguei a primeira nota 5 e transportei para o quadro ao lado. Depois nós vamos pegar a outra nota 5, transporta também. Será que tem mais nota 5? Opa, tem mais uma ali.
Transporta também. Será que tem mais alguma? Localizem. Achamos mais uma. Vamos riscar para a gente não anotar mais de uma vez. Então, passamos todas as notas 5 para o quadro ao lado. Vamos verificar se tem mais alguma. Não, não tem. Depois da nota 5, qual é a próxima nota, gente? Lembrando que nós estamos fazendo ordem crescente. A próxima nota é a 6. Tem alguma nota 6? Opa, tem sim. Então, vamos transportar. Então, lá, nota 6, passamos para cá. Tem mais uma na segunda linha, passo para o quadro. Tem mais na terceira linha, passamos para cá. Tem mais uma na mesma linha, vamos transportar. E tem mais uma última nota 6 ali, certo? Passamos para o quadro. Então, agora, o que eu quero que vocês façam? Que vocês terminem de organizar. Não esqueçam de ir riscando para a gente não não cometer o erro de repetir ou colocar o número mais de uma vez do que o número que ele aparece no primeiro quadro, ok? Então, vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta com a resposta, ok? Então, pessoal, conseguiram? Então, vamos ver como é que ficou esse quadro com todas as notas em ordem crescente. Então, verifiquem. Então, depois do 6, nós temos 6 notas 7, 2 notas 8 e 3 notas 9, certo? Então, essa é a primeira parte da atividade. Vamos para a segunda parte. Agora, por que eu pedi para vocês organizarem? Porque eu quero que essas informações sejam transportadas para uma tabela simples, certo? Então, olha só. Então, nós temos aí o quadro organizado em ordem crescente e nós vamos pegar essas informações e vamos transportar para uma tabela simples. Lembram que a situação eram notas de uma prova? Então, olha só. Então, nós vamos já preencher a tabela com as notas da prova, que vai ser o título, né? Então, na primeira linha, vamos colocar o título bem certinho, né? De forma bem resumida, se trata de notas de uma prova. Na primeira coluna, essa primeira coluna vai se referir ao número de alunos. Então, a gente sabe que o total é 20, lembram que estavam lá, estava sinalizado lá na situação. E na segunda coluna, nós vamos preencher com as notas, certo? Pessoal, eu vou mostrar como a gente preenche a primeira linha e depois eu deixo vocês completarem o resto da tabela, ok? Então, nós vamos começar com a nota 5. Então, quantos alunos tiraram nota 5? Então, a gente pode contar ali rapidamente, transportar para a tabela. São 4 alunos que tiraram nota 5. Então, vocês vão fazer a mesma coisa com o resto das informações. Então, contem a quantidade de vezes que apareceu a nota 6, porque essa quantidade se refere a número de alunos, e depois, na segunda coluna, coloca lá a nota 6. Depois vai fazer a mesma coisa com a nota 7, com a nota 8 e com a nota 9. Então, um tempinho para vocês terminarem de preencher a tabela e a gente já volta, ok?
Então, pessoal, conseguiram preencher? Então, vamos conferir para ver se está tudo certinho? Então, vamos lá. Então, nós temos 5 alunos que tiraram nota 6, 6 alunos que tiraram nota 7, 2 alunos que tiraram nota 8 e 3 alunos que tiraram a nota 9. Vejam que se a gente somar a quantidade do número de alunos do gráfico ali na primeira coluna, ela tem que corresponder a 20. Então, fazendo uma soma bem rápida aqui, só para ver se a gente chega no número 20. Então, lá, 4 mais 5 dá 9, certo? 9 mais 6, 15. 15 mais 2, 17. E 17 mais 3 alunos, 20 alunos. Então, às vezes a gente faz esse cálculo rápido só para ver se a gente transportou e não esqueceu de colocar nenhum aluno ou a menos ou a mais, ok? Então, vamos para a tarefa de casa? Então, olha só, pessoal. Nós vamos fazer agora a transposição de informações de um pictograma para uma tabela, certo? Então, nós temos esse gráfico, né, um gráfico sobre a quantidade do lixo produzido em alguns estados brasileiros. Então, nós temos ali a quantidade de lixo produzido no Rio de Janeiro, no Amazonas, em Alagoas e em Rondônia. Lembrando que o gráfico de pictogramas, ele sempre tem a ver com o assunto do gráfico, né? Então, no caso ali, como o assunto é o lixo produzido, o desenho ali é bem sugestivo e refere-se a uma latinha de lixo que tem tudo a ver com produção de lixo, certo? Lembrando que a latinha do lixo corresponde a 1 tonelada. Então, vou dar um tempinho rápido para vocês fazerem a análise. Já vou mostrar logo na sequência a tabela, mas tirem a quantidade de latinhas de cada estado brasileiro e a gente já volta para conversar. Então, pessoal, retiraram as informações desse gráfico? Então, olha só, essas informações vão ser transportadas para um gráfico, para uma tabela. Então, eu deixo para vocês aí uma sugestão de tabela com 2 colunas, certo? Uma referente aos estados brasileiros, outra a produção do lixo por dia. Não esqueçam do título. Vou mostrar mais uma vez aqui o gráfico. Então, a gente volta na próxima aula com a correção dessa atividade. Até mais!